Gente querida, 23 de junho de 2025 está no ar aqui pelo canal do Aprova, nosso encontro marcado de todas as segundas-feiras, com conteúdo escolhido com todo respeito, carinho e dedicação. Construímos conhecimento e cidadania, investimos em organizações didáticas intertextuais, em abordagens singulares, para que você possa ter os melhores desempenhos em processos seletivos, concursos vestibulares, como tem acontecido e vocês têm reportado. Que coisa boa, sucesso a todos. E estamos também com o nosso intuito de dar mais tempo de tela a construções produtivas ao longo deste 2025. Então, olha, se você ainda não se inscreveu e ativou as notificações, faça isso. Se ainda não compartilhou com alguém essa conversa aqui para nutrir maior diálogo, faça isso também. E sabe de uma coisa? Tem aquele meme, né, que é da expectativa e realidade. Nós estamos mais ou menos assim por aqui. Toda semana eu desejo que, individualmente, de coração, nós tenhamos uma semana melhor, né? Todos. E também desejo sempre ter notícias melhores para divulgar, para conversar, para transformar esses dados, essas informações em argumentos benéficos que tragam boas coisas para nós, né? Boas ideias. No entanto, gente querida, nem sempre tem sido assim. Tem sido meio meme de expectativa e realidade, né? E em relação às notícias, pessoal, nem sempre a gente consegue fazer um recorte de notícias boas, agradáveis, que inspirem confiança em todos nós. Então, mesmo que sejam notícias que não causam, né, essa sensação de que bom, evoluímos como humanidade, que bom, estamos fazendo nossa parte, mesmo que não seja assim, meu desejo é que a gente, com todo respeito, continue abordando isso, porque pensando em utilidade pública, gente, também isso é muito importante. Aliás, por falar em utilidade pública, já fez circular os agasalhos, as roupas que você não usa mais e estão em bom estado? Faça isso. Sempre há pontes muito bem construídas e informadas hoje entre pessoas que podem receber e destinar aquilo que você tem para doar. Faça isso principalmente porque nesta semana devemos ter uma onda de frio muito forte nos estados do sul e sudeste do Brasil. E mais ainda, gente, informação de atualidade. Os meteorologistas preveem um inverno mais rigoroso neste ano porque não temos fenômenos como Laninha ou El Ninho acontecendo. Vamos juntos então com informação e pedido de utilidade pública, gente. Doar para quem precisa. Sabe, pessoal, nesta semana, na nossa recolha aí de conteúdos, pode parecer às vezes assim de, nossa, é reprise? Infelizmente não, né? Porque quando se trata de falar de coisas que acontecem com pessoas e as prejudicam, a gente gostaria que fosse só estatística, mas não é. A gente mexe com um senso de empatia, um senso de humanidade e que tem que mexer mesmo, que tem que fazer com que a gente se sinta atingido, pessoal. Porque senão, se a gente for capaz apenas e tão somente de racionalizar, é porque de fato a nossa caminhada até aqui não funcionou, né? Bom, do que eu estou falando, gente? Temos alguns recortes aí, dois deles muito significativos e dolorosos. Primeiro, a escalada de violência no Oriente Médio. Depois, o novo episódio de tragédia climática, de enchentes no Rio Grande do Sul. Vamos relembrar também, pessoal, de uma teoria que foi trazida à tona esta semana, foi referida por um economista brasileiro, e eu estou deixando o link aí para você. Acho que vale muito a pena a gente pensar essa teoria para vários âmbitos do conhecimento, não só para o âmbito econômico, a teoria da tragédia dos comuns. Vamos falar disso. Vamos falar um pouquinho de pesquisa Datafolha sobre a aceitação da população ou não em relação à possibilidade de reeleição de cargos de executivo, prefeitos, governadores e presidência. Tem um projeto tramitando, então é bom que a gente discuta isso, pense nisso como cidadão também. E também, outra questão, gente, terapia com inteligência artificial. A questão é, mais profunda do que funciona ou não funciona, quais são as discussões a respeito? Vamos juntos? Então, olha só, gente, falando em escalada de violência no Oriente Médio. Olha,
essas transformações ou esses conflitos são bastante dinâmicos e é bem possível que, embora hoje seja segunda-feira, mesmo que você não esteja acessando na segunda, esse conteúdo é para você também, mas sendo segunda-feira e você acessando, é possível que você diga assim, nossa, Cleusa, mas já mudou tudo, ou já foi para frente aí do que você está discutindo, e é bem verdade. No entanto, pessoal, eu sempre chamo atenção para a nossa referência, nosso intertexto sobre o Por Quem os Sinos Dobram, do Hemingway, que é o âmbito, ou é o recorte humano, empático, que nós não podemos deixar de mencionar. Porque, como eu sempre digo, se a gente for capaz apenas de racionalizar, de falar de números, de falar de ações, de efeitos, sem pensar nas pessoas, aí não tá certo, né? Então, assim, tendo isso em vista, essa ideia de sensibilidade humana e empática, aí sim a gente fala de questões que são racionalizadas e que são necessárias para que a gente entenda qual vamos dizer assim, não é nem qual é o rol de objetivos, mas quais são as próximas jogadas aí nesse tabuleiro de guerra. Bem, houve no domingo, gente, a possibilidade aí, a questão de fechar o Estreito de Hormuz, né? E pensando assim, se o Irã fecha esse estreito, gente, o trânsito por aí, 20% do petróleo do mundo passa por aí. Diz então, claro que isso tem, vamos dizer, desdobramentos no mundo todo e muito rapidamente. Não vamos esquecer, petróleo é commodity, isso mexe em preço de tudo um pouco e para todas as pessoas, inclusive para nós, pessoas comuns. Reunião do Conselho de Segurança da ONU. Diz Cleusa, já vi outros episódios em que o Conselho de Segurança se reúne, mas né, não acontece nada, ele não consegue intervir. Pois é, sabe, pessoal, que tenho lido algumas críticas, não em relação ao posicionamento da ONU, mas em relação a essa ideia de que a ONU pode aconselhar, pode sugerir sanções, pode uma série de coisas diplomáticas, mas ela não tem esse poder interventor, né? Por exemplo, de dizer, ó, o Conselho se reuniu e é isso, tem que parar a guerra agora, né? Então isso acontece muito, e nessa escalada de violência no Oriente Médio é mais ou menos isso que acontece também. Então é preciso que a gente dê mais atenção a essas questões que têm a ver com desdobramentos mundiais, e claro, né, gente, sempre, como eu digo aqui, tendo em vista o processo humano, humanitário e empático. É preciso que a gente pense nisso. Falando em processo humano, humanitário e empático, pessoal, cenas que se repetem, infelizmente, nós tivemos episódio de enchentes no Rio Grande do Sul de novo na última semana, do fim de semana, né, do feriado para cá. E são mais de 7 mil pessoas atingidas, são mais de 120 dos quase 500 municípios atingidos, alguns dos quais já foram atingidos no ano passado, em maio do ano passado, da enchente histórica, da maior depois de 1941. Agora mesmo, há municípios que estão superando a marca das águas de 41 e 24 ou equiparando essa marca. E o que acontece, pessoal, que tem se discutido bastante, inclusive com apontamentos nas redes sociais, uma cobrança que as redes sociais ajudam a fazer do poder público, é sobre essa falta de rapidez em relação a ações imediatas. Claro, calma lá, né? Alguém poderá dizer, Cleusa, mas eu ouvi falar que estão desassoreando os rios. E, gente, isso é um aprendizado de geografia muito importante, viu? Rio que não tem mata ciliar acaba tendo um assoreamento muito intenso e muito rápido. O que é assoreamento? Enche o leito do rio de galhos, de entulhos, de terra, né? Porque escorre das margens, e isso faz com que haja menos espaço para água, então o rio transborda mais rápido. Desassorear é um processo necessário, gente, muito importante, que bom que está sendo feito. Por quê? Desassorear e revitalizar a mata ciliar, por favor, né? Diz por que é importante? Porque aí a gente evita tragédias futuras, a gente minimiza esse impacto. Mas isso é um processo de médio e longo prazo. Agora, como é que a gente explica para pessoas desse processo de médio e longo prazo,
para pessoas que tiveram a casa invadida por água em maio de 2024 e que estão com a casa invadida por água de novo, gente, né? Então, quer dizer, não é uma questão só de ações de médio e longo prazo. A gente precisa não só de política pública, mas de ação interventiva do Estado imediata. E é nesse ponto que as cobranças têm aparecido sobre quando nós comparamos, por exemplo, né, pessoal, uma ação imediata que acontece, tem um terremoto no Japão, nossa, um mês depois está tudo recuperado e funcionando. E a gente, de fato, aplaude, acha, nossa, que legal que eles fazem isso. Agora, sabe que em lugar só de aplaudir, a gente precisa aprender. E isso sim, é um puxão de orelha para todos nós individualmente e em relação ao poder público, gente. O poder público precisa aprender isso, né? A fazer rapidamente as coisas para que a população se sinta atendida. Bem, isso é uma questão importante aí para a gente se colocar. E não tem problema, pessoal. Eu estou fazendo uma análise aqui pensando em como as pessoas reagem quando se olha, né, fatos de outros lugares e como nós temos visto acontecer por aqui. Não tem problema a gente discordar. Eu estou deixando links aí justamente para isso, para que você aprofunde, tire suas conclusões e tenha mais ideias a respeito, né? De todo modo, diz o que acontece é que tem 7.000 pessoas pelo menos atingidas e que, né, não são estatística, são gente, são seres humanos. Bem, vamos juntos falando disso, inteligência humana, inteligência artificial, gente. Olha, tô deixando o link aí para você também de um congresso realizado aqui no Brasil sobre, ou que girou em torno da temática aí de inteligência artificial fazendo terapia, ou melhor, de humanos fazendo terapia com inteligência artificial. Um dos pontos que os especialistas levantam, gente, é sim, ponto benéfico, a quantidade de detecções de sintomas ou de revelações que um terapeuta humano pode organizar, pode sugerir a partir da abordagem da inteligência artificial. No entanto, especialistas também levantam outro ponto, dizendo assim, escuta, tem aí uma bifurcação importante. Primeiro, cuidar para não acentuar o isolamento e a dependência, seja de telas ou de inteligência artificial como um todo, né? De mecanismos que não sejam humanos. E segundo, porque esses protótipos podem imitar ações humanas sem sentimento, que também é um problema sério. Sem envolver sentimento, é mais ou menos o que eu te disse no começo da nossa conversa. Se a gente conseguir analisar a guerra ou o episódio novo de enchente apenas do ponto de vista racional, significará, pessoal, pouco para o que nós podemos em relação a sentimento, empatia e humanidade. Então é isso que também tem que se levar em consideração quando se trata disso, né? Terapia com inteligência artificial. Bem, antes de falar da tragédia dos comuns, que é a recuperação de uma teoria econômica aqui, que eu já refiro para você e que eu acho que vale a gente pensar em usar em outros aspectos também, quero aproveitar para destacar contigo uma pesquisa do Datafolha realizada agora, neste último mês, com uma boa amostragem populacional que trouxe que 57% dos brasileiros apoiam o direito à reeleição de prefeitos, governadores e presidentes. 59%, essas perguntas não foram feitas de maneira excludente, tá? Foram feitas separadamente. 59% apoiam mandatos de 5 anos, que aí seriam mandatos únicos. Então vejam, né? A gente tem aí quem sabe, uma percepção de que, de fato, mandatos com 1 ano a mais, como tem um projeto tramitando, pessoal, seriam mais interessantes do que mandatos de 8 anos, ou de 4 renováveis por 4 anos, né? Por mais 4 anos. Então, esses números nos levam à percepção de que a população talvez enxergue como mais interessante mandatos com 5 anos
em vez de mandatos com 4 anos renováveis por mais 4, né? Importante, isso não seria para aplicar em 2026 ainda. Isso seria gradativo a partir de outras eleições majoritárias, 2030, 2032, né? Então é bem interessante a gente ir analisando do ponto de vista de cidadania, afinal de contas. Vou aproveitar então Tragédia dos Comuns. O que seria isso, gente? Eu estou deixando um texto que é bastante didático, inclusive, aí, como link para você, porque ele foi escrito pelo Luiz Guilherme Piva, que é economista e é doutor em ciência política. E ele diz que é uma teoria, e é uma teoria bem usada na área econômica, gente, que diz mais ou menos assim, ó, quando todos, a história de oferta e demanda, né? Quando todos querem um bem, esse bem ou se extingue, ou vai ficar muito caro, ou algo do gênero. Bom, o que ele faz para nós é uma excelente analogia com a ideia de opiniões. Ele diz, olha, hoje é tão assim que todo mundo pode produzir opinião sem responsabilidade, o que é um problema seríssimo, porque pode produzir, divulgar, atingir alguém e as pessoas acharem que estão na fonte confiável, quando na verdade não estão, né? E ele diz que isso se tornou, não que vá sumir, que vá acabar o universo da opinião, né? Ele diz, mas antes, em âmbito menor, era preciso ter cautela para usar recursos como opiniões. Isso garantia certa audição e algum debate. Diz, hoje, na ausência desse cuidado, descredita-se de tudo. Melhor, de fato, tomar como chute e fazer uma reflexão maior. Eu estou usando isso da Tragédia dos Comuns, pessoal, porque o economista o fez de maneira muito didática. Estou trazendo para a nossa discussão, porque vale a pena. E vale a pena a gente pensar não só no âmbito da emissão, produção de opiniões, mas em outros âmbitos também, né? Então, olha, é um repertório de muita estima que a gente pode contemplar e utilizar em argumentações. Seja pela questão, gente, da expectativa e realidade, eu estou sempre na boa expectativa de desejar a você uma excelente semana e que a gente tenha notícias melhores por aqui na semana que vem. Um grande abraço a você e até lá. Tchau, tchau. Não se esqueça, não se esqueça. Doar calor, gente. Doar agasalhos e roupas que estão em bom estado.